Não é o Cauê, mas é o Fábio. Amém. Acontece, né, pastor? Nas melhores famílias. Quantos de vocês hoje está sentindo realmente o amor de Deus? Amém? Amém? O amor de Deus, ele é tão bom, tão grandioso, né? Que faz coisas pequenas, que nem aconteceu agora, virar algo para nós dar risada, né? Pra gente se descontrair um pouco. Amém? Hoje também eu quero falar um pouco além do amor de Deus, além do amor de Jesus, falar um pouco do papel de paternidade, né? Nós sabemos que a natureza, muitas vezes, nosso coração, ele tem uma desconfiança do papel de pai. Se nós formos fazer uma pesquisa, quem que abandona mais o lar? É o homem ou a mulher? É o homem, né? Infelizmente. Por isso, muitas vezes a gente desconfia do amor de Deus. Muitas vezes, pessoas que tiveram um abandono do pai, que não tiveram um pai, perdão, igreja, podem se assentar, desculpa, fiquem à vontade. Muitas vezes as pessoas que não tiveram uma presença de pai, elas acabam desconfiando se realmente Deus pode ser o pai delas. Elas acabam desconfiando se realmente Deus vai suprir essa necessidade de pai. Não sou muito de estudar, mas quando preciso eu estudo, né? Fiz uma olhadinha no Google, que 6% das crianças nascidas em 2020 não tem o pai na certidão. 6%, ou seja, de cada 100 crianças que nascem, 6, elas não têm o pai na certidão. E com certeza, muitas outras têm o pai, mas não têm o pai presente, somente no papel. E também um estudo aponta que cerca de 20 milhões de mulheres, 20 milhões de mulheres no Brasil são mães solo. Ou seja, são mães que têm que carregar uma família sozinha. 20 milhões é um número muito expressivo. Por isso, nessa noite, quem tem um pai, valorize muito. Quem tem uma mãe que faz o papel de pai, valorize mais ainda. E quem acha que Deus não pode fazer esse papel de pai, nessa noite é a noite de nós entendermos que Ele pode sim, e fez e fará sempre o papel de pai. Enquanto o Felipe estava louvando, tinha um Heitor na minha frente, o irmão Heitor. Cara, ele é um exemplo de pai. Quantas situações iguais a dele, né? Perdão até eu falando dele, mas quantas situações igual a dele, o pai que sai de casa, mas ele não, graças a Deus, ele honrou o papel de pai. E graças a Deus, com certeza o Roger deve agradecer muito ao pai que ele tem. Amém? Hoje eu estava também pensando, pela terceira vez Deus está me abençoando com o meu sonho, né? Porque eu sempre sonhei, quando eu fosse ministrar, tinha que ter alguém tocando um violão. Então, pela terceira vez, Deus não faz só uma vez o nosso sonho, né? Deus realiza várias vezes nosso sonho. Então, hoje, mais uma vez. Amém. Obrigado, Senhor. Em Isaías 64, vocês podem abrir, irmãos, quem tiver uma Bíblia ou smartphone, celular, tablet, computador, qualquer tipo de Bíblia. Em Isaías 64, versículo 8, diz assim, amém? Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Amém?
Deus é um só. Todos nós somos obras da mão dele. Em Jeremias 18, Deus fala com Jeremias e pede para ele descer na casa do oleiro, que ele queria falar com ele de alguma forma. Muitas vezes também a gente também não escuta Deus, porque Deus quer falar conosco através de algo bem simples, através de alguma situação, através de alguma imagem, e a gente não dá importância. E Deus falou com Jeremias e disse: desce à casa do oleiro que eu quero falar contigo. E desceu Jeremias, né, no vilarejo que ele morava, desceu, e lá Deus falou com ele. Enquanto aquele oleiro, até ministrei uma vez na ação social há muito tempo, enquanto aquele oleiro preparava ali, né, fazia o vaso quebrou-se na mão dele. Ele quebrou-se. Não o oleiro quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou. Muitas vezes Deus permite que nós nos quebremos, mas Ele não quebra ninguém. Ele permite. Por quê? Porque Ele tem algo na nossa vida para fazer, Ele tem algo na nossa vida para renovar, Ele tem daqui a pouco um vaso que está totalmente quebrado, totalmente destruído. Deus quer formar um novo vaso. Então, muitas vezes, esse é o amor dele. Nós temos que permitir que Deus faça isso. Permitir que o amor dele nos transforme. Que o amor dele nos transforme. Amém, igreja? O amor dele tem que nos transformar. Nós vemos muitas passagens que falam de amor. A gente vê na Bíblia, muita passagem que fala de amor, mas tem vários tipos de amor. Tem o amor do pai para o filho, da mãe para a filha, tem o amor do marido para a mulher, tem o amor do amigo para o amigo, tem o amor do irmão para o irmão. Tem vários tipos de amor. E nessa noite Deus está querendo tocar no nosso coração, para a gente abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. Quantas vezes você fala eu te amo para alguma pessoa? É uma palavra que às vezes ela fica na nossa garganta, ela fica aqui e a gente não fala um eu te amo. Eu comecei a treinar o eu te amo e está dando certo. Porque hoje mesmo o Eliseu me ajudou a imprimir uma folha, e quando eu saí eu disse: ô Eliseu, obrigado, eu te amo. Pode parecer brincadeira, pode, mas eu estou declarando que eu amo a vida dele. Eu estou declarando algo. E isso, nos céus, é festa, porque eu estou declarando que eu amo alguém. Então a gente tem que treinar o amor. O amor também tem que ser treinado. Não adianta nós amarmos as pessoas. Eu amo o Felipe, mas ele não sabe que eu amo ele. Muitas vezes o marido não fala um eu te amo para a esposa. Muitas vezes o filho não fala um eu te amo para o pai ou para a mãe. Então, treinar. Como um jogador treina o dia inteiro para chegar na hora do jogo e jogar bem, a gente tem que treinar também o amor. Tem que treinar. Tudo na vida é treinamento. Tem que treinar. Fala eu te amo pro teu amigo, fala eu te amo pra tua esposa. Que quando tu for ver, tu vai estar falando eu te amo até pro cara do posto. Ô, obrigado, eu te amo. E o cara vai ficar pensando, esse cara aí, não sei não, hein, meu. Será? Mas, cara, Deus sabe o nosso coração. Ele sabe que a gente está falando porque a gente ama as pessoas. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não sou de guardar muito rancor, né? Dificilmente eu guardo rancor. E aí, então, talvez eu tenha mais facilidade de falar eu te amo para algumas pessoas, né? Então, hoje, que Deus toque no nosso coração e a gente começa a treinar isso. O ódio, a raiva, a ira, muitas vezes ela vem em questão de 1, 2 minutos, a gente pode destruir uma vida. Em questão de 1 ou 2 minutos, a gente pode destruir a nossa vida. Tem muitas pessoas que falam, que se arrependem, eu me arrependi de tal coisa. Mas a raiva foi tão forte que ela não conseguiu se controlar. Por isso que é um treinamento. Se a gente treinar, e na hora que chegar o momento da raiva, e nós treinarmos o amor, naquele momento, Deus vai estar com nós, e a gente vai conseguir
nos controlar. Exemplo, há muito tempo atrás tinha um amigo meu que acabou assassinando uma outra pessoa, e ele fala, eu me arrependi. Por quê? Porque no momento de 1 minuto, ele resolveu, ele brigou, aquela pessoa brigou com o pai dele, e aí deu um soco no pai dele. Ele era menor de idade, ele tinha 16, 15 anos ele tinha na época. Ele simplesmente viu o pai dele apanhar, subiu, sabia onde é que estava a arma, foi lá e matou o cara. Um guri de 15 anos. Aí, às vezes eu encontro com ele e tal, ele, cara, eu me arrependi do que eu fiz. Foi um momento, e eu conheço ele, eu fui colega dele, ele não é um cara, ele não é uma pessoa ruim, mas foi um momento. Vocês estão entendendo o que eu quero falar, que é um momento, é a questão de 1 minuto da nossa vida, que se a gente ficar longe do Senhor, se a gente acabar achando que dá para fazer do nosso jeito, a gente acaba destruindo uma vida, uma família da outra pessoa e destruindo a nossa. Porque vocês acham que a vida dele como é que ficou depois? Ele foi internado, na época nem sei se existe FEBEM ainda, na época tinha FEBEM, ele ficou lá. O pai dele também não ficou bem, a mãe dele. Até hoje em dia, tu olha para ele, tu sabe, eu não vejo o mesmo olhar que eu conhecia ele, que foi antes do que aconteceu, não é mais o mesmo. E isso fazem 18 anos. Não é mais o mesmo olhar, não é mais o mesmo. Infelizmente. Então, vamos treinar o amor, para que quando chegar algum momento de ira do nosso coração, o amor seja tão grande que a ira ela fique minúscula perto do amor, minúscula. Que o nosso amor seja tão gigantesco que na hora de perdoar a gente fala, que nem o pastor falou, me perdoa, Fábio, com certeza, pelo amor de Deus, né? Com certeza. Isso foi uma coisa simples, fácil de perdoar. Mas e quando é uma coisa mais grave, que é difícil de perdoar? Será que a gente vai conseguir perdoar? Né? Quando atinge nossa família, quando nos atinge, é mais difícil de perdoar. Eu muitas vezes fico com o coração, eu fico ao contrário, meu coração fica mais triste do que com raiva. Porque muitas vezes a gente não espera coisas das pessoas mais próximas, coisas ruins. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Porque a pessoa que não te conhece faz alguma coisa ruim para ti, tu até vai ficar entristecido, com raiva, né, talvez. Mas quando é uma pessoa próxima, nosso coração fica muito triste, porque a gente não espera daquela pessoa tal coisa. Por isso nessa noite, eu vou repetir até o final, treinar o amor. A gente tem que contar sempre com uma coisa. Ultimamente eu venho falando com uma pessoa, um amigo meu também. A gente tem que sempre contar com uma coisa, infelizmente, das pessoas, que é a ingratidão. Infelizmente a gente tem que contar com a ingratidão das pessoas, para a gente não frustrar o coração. Porque se nós contarmos sempre que a pessoa vai ser a melhor possível, a gente sempre vai se frustrar. Mas se contar com a ingratidão, a gente vai sofrer menos. Tem muitas coisas que eu não concordo. Tem muitas coisas que eu não concordo, mas eu respeito. Isso também é um gesto de amor. Exemplo, se o pastor chegar para mim, Fábio, amanhã vamos tirar todas essas cadeiras aqui, vamos deixar um corredor maior. Mas eu não concordo. Mas eu vou fazer, porque eu tenho que respeitar ele. Eu tenho que respeitar uma autoridade que ele é. É que nem o pai e o filho. Vai lá e recolhe teu brinquedo. Eu não quero. Mas mesmo tu não querendo, tu tem que fazer. A autoridade é o pai. E o filho tem que respeitar. É um gesto de amor do pai e do filho também. Então, mesmo tudo que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que nós não concordamos com alguma coisa, a gente tem que respeitar. Bate o pé, fica entristecido, enfim, mas concorda.
Perdão. Faça. Porque assim, na nossa vida, nem tudo eu gostaria de fazer, mas eu tenho que fazer. É assim que funciona. É assim que funciona. E muitas vezes as pessoas estão, como a Carla falou no domingo, muitas vezes as pessoas dão mais importância a títulos do que realmente ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor. Na palavra diz que quando nós chegarmos na frente de Deus, ele vai dizer que não nos conhece. Ah, mas eu fazia maravilhas em teu nome, mas ele vai dizer, não, mas eu não te conheço. Por quê? Porque o coração das pessoas talvez esteja tão endurecido em querer ser alguém, ser isso, ser aquilo, e esquece que a maior riqueza é o amor, e a maior riqueza não é querer ser maior que o outro, ou querer ter um título melhor do que o outro, mas sim o amor. De nada adianta isso se não tiver amor. De nada adianta a igreja se não tiver amor. Amém? Em João 11 também fala, tem uma passagem de Lázaro. Amém? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está aqui enfermo aquele que tu amas. Jesus, ele amava muito essa família, que tanto quando ele conseguia, ele passava na casa de Lázaro. E aqui no versículo 3, diz assim: eis que estava enfermo aquele que tu amas. Já foi mandado uma mensagem para Jesus, falando que quem ele ama estava enfermo. A mensagem já foi, mas Jesus não saiu de lá. Todo mundo conhece a história, né? Jesus não saiu de lá correndo. Ah, não, Lázaro está enfermo, eu vou sair correndo daqui. A mensagem foi. A mensagem foi. Já está lá. Muitas vezes na nossa vida também. A gente manda uma mensagem para Jesus e quer que ele saia correndo do lugar. Mas não é assim que funciona. Tudo tem seu tempo. Ah, Senhor, eu preciso disso. Jesus não vai sair correndo. Muitas vezes, se for algo extremamente de vida ou morte, não, mas talvez nem assim, porque ele não saiu, Lázaro já estava lá morto quase, né? E Jesus não saiu correndo, então nem casos de vida ou morte Jesus vai te responder na hora. É tudo no tempo dele. Então não adianta nós, muitas vezes, sairmos aflitos, pensando que Jesus não nos ama, porque ele nos ama. E tudo é no seu tempo. No versículo 5 fala assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus os amava. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Então ele não, como eu falei, ele não saiu correndo. Ele ainda ficou lá. Mas mesmo assim, era uma família que ele amava. Mesmo assim, era uma família que Jesus amava. Tanto é que Jesus chorou. Na sequência do capítulo, Jesus chorou. Porque ele amava muito essa família. Então, o amor dele por nós é muito grande. O amor dele por nós é imenso. O amor dele por nós é extraordinário. E a gente nunca tem que duvidar disso. Nunca tem que duvidar. Só porque não foi no momento que eu achava que tinha que ser, Jesus não me ama mais. Bem pelo contrário. Talvez ele está dando um tempo
para a gente refletir, está dando um tempo para as coisas se alinharem, e quando Ele vir com a salvação, quando Ele vir realmente com a cura, com a salvação, com o que tem que ser feito, vai vir só de uma vez e vai concretizar o que tinha que ser feito. Muitas vezes a gente fica esperando e não faz mais nada na nossa vida, somente espera. Não, tem que tocar o barco para frente. Tem uma história de um velho índio, que eles tinham, não sei, alguém já deve ter escutado essa história. Eles tinham tipo cerimônia ali deles, né, pro menino virar homem, né? E aí ele pegou o gurizinho, lindo, que nem o Felipe, assim, pegou pela mãozinha e levou pro alto da montanha. Chegando lá, ele vendou os olhos do menino e disse assim: ó, pra te virar homem, tu vai ter que ficar até amanhã de manhã, tu não pode tirar a venda, tu não pode pedir socorro, tu não pode fazer nada, tu tem que ficar aqui sentadinho e amanhã de manhã a gente se vê. Valeu? Fui, né? O pajé foi embora, sei lá se era pajé, se era índio. Aí, de noite começou barulho, lobo. E aí ele escuta. Aí tu imagina, se tu tá vendado, teu ouvido começa a ouvir bem mais. Porque teu coração, tu tá apavorado, né? Tenta ficar num quarto escuro se tu não começa a ouvir um monte de coisa, né? Até os grilos. Aí ele ouvia tudo. Sentia formiga, sentia lagartixa passando por ele. Um medo grande. E foi indo. E cada vez mais ele estava com medo, cada vez mais ele tinha medo, tinha vontade de gritar, pedir o socorro, cada vez mais ele tinha vontade de tirar a venda e ver o que estava acontecendo. Mesmo assim ele continuou. E aí quando amanheceu, ele nem dormiu, né? Ele estava aterrorizado, estava com medo, o coração estava saindo pela boca. Quando amanheceu, ele só ouviu a voz do pai dele dizendo: tira a venda. Mas tem um porém nessa história. O pai dele ficou a noite inteira na frente dele sentado, mas ele não sabia. Em Hebreus 13:5 fala assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Ou seja, ele estava com um medo absurdo, porque ele não estava vendo o que estava acontecendo, mas o pai dele estava na frente dele, cuidando dele, para que nada de mal acontecesse para ele. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. A gente está num quarto escuro, a gente acha que vai acabar o mundo, mas Deus está ali, nos cuidando, nos guiando, nos cuidando, nos guiando. Mais uma história. Eu gosto de história. Na verdade não é uma história minha, né, também. Na Segunda Guerra Mundial, na casa das pessoas, quando um filho ia para a guerra, eles colocavam uma estrelinha na porta, que era o sinal que o filho foi para a guerra. E se o filho viesse a falecer, eles colocavam uma estrelinha dourada, que era sinal que naquela casa um filho foi para a guerra e morreu na guerra. Aí certa noite, o pai pegou o filho de novo, né? Pegou o filhinho e foi dar uma volta, né, na rua assim. Aí o filho perguntou: ô pai, por que tem aquela estrela ali? Aí o pai falou: não, filho, é o seguinte, aquela estrela ela tá ali porque naquela casa um filho foi para a guerra. Ah, tá. E foi indo passou em outro. Ô pai, naquela tem 2 estrelas. Por quê? Não, aquela ali 2 filhos foram para a guerra. Foi indo naquela rua. Aí chegou uma que tinha uma dourada. Ô pai, por que aquela estrela é dourada? Ele falou assim: não, meu filho, porque um filho foi para a guerra e esse filho não veio mais, ele morreu.
Então quando é dourado é porque ele morre. Sim, porque ele morre. Aí continua andando, né? Uma casa tinha uma estrela, uma casa não. Aí uma hora eles passaram num terreno baldio. E o menino olhou, né? Só que quando ele olhou, ele viu o céu. E quando ele viu o céu, tinha uma estrelinha no céu. E ele, pai, se tem uma estrelinha no céu, é sinal que Deus tem um filho. Ele, sim, Deus tem um filho. Aí o pai explicou para ele, na verdade nós todos somos filhos de Deus, mas somente o primeiro filho dele, né, que foi o filho unigênito, o filho, na verdade, que seria o filho de sangue, que foi Jesus, somente um que veio na terra, ele morreu por nós. E o filho ficou, né, conversando com o pai e foram embora. Essas duas histórias que eu contei, ela tem algo em comum, que é o pai. Foi o que eu comecei falando, questão da paternidade. O quão importante é o pai na vida de uma família. Porque nós sabemos que o pai, o homem é mais forte que a mulher fisicamente, mas eu acredito que só assim, porque outra mulher é bem mais forte que o homem. Tanto é que a mulher é mais zelosa, que Deus, ele deu o seu filho para Maria gerar o filho, mas Deus continuou cuidando de tudo, continuou cuidando como um pai zeloso, cuidou de tudo. Deu o seu filho para uma mulher que sabia que ela ia cuidar bem, mas mesmo assim ele ficou controlando em cima de tudo, né? A nossa casa também é assim. Nós temos que ser os pais que controlam tudo. Eu digo assim, controlar nós temos que ter a visão de tudo. Porque a nossa família, e eu fico feliz que nessa igreja eu aprendi isso também. Como ser um pai. Como ter o amor do meu filho e como amar o meu filho. As mulheres, com certeza elas reclamam, né? Não é só a minha. Da toalha em cima da cama, né? Da garrafa que só tem um golinho assim de água. Enfim, elas gostam de... É o papel das mulheres dar uma reclamadinha. Isso aí é normal, né? Mentira. Mas é o papel das mulheres. E é o papel do homem fazer com que elas reclamem. Se a gente não fizesse as coisas erradas, elas não reclamariam, né? Mas é o papel, cada um tem seu papel. É ou não é? Amém? Mas mesmo assim, eu vou perguntar para as mulheres, né? Mesmo assim, vocês gostariam de não ter que... Vocês preferem o quê? Ajuntar a toalha molhada ou não ter o marido dentro de casa? Vocês estão entendendo? Juntar a toalha, né, cara? Juntar a toalha é bem melhor. Porque assim, ó... Por mais que elas reclamem, por mais que a gente sabe que a gente faz coisa errada, a gente se completa, homem e mulher. A gente se completa. Por mais que tudo às vezes não dê certo, mas no final da noite a gente vai conversar, vai se alinhar. Quem fez casado sabe que não pode dormir brigado. E quando dorme brigado sabe que só dá estresse no outro dia, é pior ainda. Então não durmam brigados, que é a melhor coisa. Então assim, cada um tem seu papel. A gente faz o nosso papel, elas fazem o papel delas, mas o homem, ele é o cabeça. O homem tem que tomar as decisões juntamente com a mulher, mas ele tem que ser o cabeça da casa. Ele tem que ser o cabeça. Porque Deus é a cabeça da igreja. E nós, como homens, como pais, a gente tem que tomar as atitudes que tem que ser tomadas. Nós temos que, no dia da diversidade, ajudar nossos filhos, nossas mulheres. A gente tem que ter esse papel. E eu vim hoje mais falar sobre isso porque quando não era pai, eu tinha pai, né? Sinceramente, eu não estaria preparado para isso. Se chegasse hoje, dá o teu filho, porque somente dando o teu filho a gente vai liberar um cara que é um assassino lá do presídio. Mas tu tem que dar teu filho. Eu não estaria preparado. Mas Deus fez isso por nós.
E você tem amado o seu próximo também? Como ele nos amou? Como eu falei, tem vários tipos de amores. Vários. Então, que nessa noite a gente possa entender que o amor não é só o amor do Dia dos Namorados lá, que é coraçãozinho, homem e mulher. Não. O amor tem várias formas de amar as pessoas. Então, que nessa noite a gente possa dizer mais no nosso dia a dia: eu te amo, agradecer mais a Deus, treinar mais o amor, porque o amor vence tudo. O amor, onde é que tiver uma casa com amor, bastante amor, com certeza não vai entrar a tristeza, com certeza não vai entrar a vaidade, com certeza não vai entrar inúmeras coisas ruins, porque naquela casa tem o amor de Deus. E quando uma família está fechada com o amor de Deus, dificilmente a gente, com certeza, vai ter dificuldades, como toda família, mas as dificuldades elas podem ser bem mais leves ou mais fáceis de lidar quando o amor está na nossa casa, amém? Então eu peço para a igreja ficar de pé agora, por gentileza. E como meta, amanhã, ou hoje já, né? Tem que falar um eu te amo para pelo menos 3 pessoas, mas não da família, tá? Senão da família não vale. Senão o pastor vai ali e fala para 4 numa tacada só. Ele vai ali na janta, eu te amo, acabou. Não. Como meta, falar para pessoas que você tem convívio, né? Claro que a pessoa vai estranhar, depende de quem falar, né? Pega um cara um pouco mais brabão e tu fala um eu te amo, né? Mais bagual. Mas, então assim, ó. Pessoal, amanhã como meta, falar eu te amo para as pessoas. Amém? Quem vai tentar pelo menos? Glória a Deus. Amém. Felipe, por gentileza aí, faz um solinho aí que nós vamos estar orando aí. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor infinito, Pai. Teu amor que deu o único Filho unigênito, Senhor, por nós, pecadores. Que cada gota de sangue derramado naquele Calvário, Pai, seja valorizada por nós, Senhor. Que nós possamos saber, Senhor, que o teu amor, ele está sempre conosco e que ele é maior que a raiva, ele é maior que a ira, ele é maior que qualquer outra coisa. Teu amor é grandioso, Pai. Que nossos corações, Senhor, eles estejam preparados para falar eu te amo para as pessoas. Que nossos corações estejam preparados para perdoar as pessoas. Nos prepara, Pai. Nos prepara nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos perdão também, Deus. Nós te pedimos perdão por muitas vezes nós não amarmos ao próximo como tem que ser, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, quebranta nossos corações diante da Tua presença, Pai. E que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Te amar sempre, 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 sempre. E que nós possamos Te amar, Senhor, como nós amamos nossos filhos, Senhor. Que nós possamos Te amar e que o nosso coração queime todos os dias que nós pensarmos em Ti, Deus. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Deus. Nós Te agradecemos por esse dia, Deus. E sabemos, Senhor, que somente o Teu amor cura, somente o Teu amor perdoa e somente o Teu amor presente em nossas vidas nos faz nos transformarmos em pessoas melhores. Amém.